Essa é uma aula dedicada a Baruch Dimenstein, da cidade do Rio de Janeiro, que tenha muito sucesso, saúde e felicidade em todas as coisas que ele faça. Vamos começar pela Parashat de Bereshit, um passuco que todo mundo conhece, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit é a princípio, significa que o próprio conceito de tempo ele foi criado. Bara, que ele criou do absolutamente nada, Elokim, ele criou através do nome dele de Elokim. Elokim é traduzido como forças, um sistema de ação e reação. Et, o. Et é uma palavra que tem a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, e Tav, que é a última letra do alfabeto. Significa que ele criou tudo de princípio a fim e único instante, e o que nós descrevemos como 6 dias da criação simplesmente é o desenvolvimento, o aparecimento de todas essas coisas em uma certa ordem. Hashamayim, os céus, o conceito de espaço, ve'et haaretz, e a terra, ou seja, a substância e a matéria. No primeiro passuco da Torá, nós já temos definido a questão que o tempo, espaço e matéria, substância, eles foram criados por Hashem. A letra Bet é uma letra muito interessante, que ela tem um valor numérico de 2. Significa que essa criação ela foi em 2 sentidos. Um mundo, uma realidade espiritual e uma realidade física. A letra Bet também ela é fechada atrás, e como a gente lê em hebraico, da direita para a esquerda, significa que o processo de entendimento é simplesmente a partir do momento da criação e não o que houve antes da criação. O que houve antes da criação é algo completamente inacessível. Seria justamente o Aleph que representa aqui o nome divino, e nós vamos analisar isso também em uma outra aula. De forma que o Bet, por definição, ele enfoca em um conceito tanto em física relativa como em física quântica, que se chama singularity. Todas as teorias que envolvem o momento chamado de Big Bang, que atualmente foi revisado, não é considerado simplesmente uma explosão, senão uma expansão, o que se chama hoje em dia de inflação. Ou seja, aquela matéria que existia naquele determinado momento, ela começou a expandir-se. Todas as teorias, elas simplesmente explicam do momento da expansão em diante. O que houve antes desse momento da expansão, o que se chama singularity, é o ponto onde não existe nem tempo, nem espaço, nem matéria. E isso é algo que mesmo dentro de física relativa quanto de física quântica é inexplicável e tão pouco entendível. De forma que o primeiro passo define como Bereshit, a princípio, Deus criou. Essa criação, Bará, é uma criação do absolutamente do nada, do zero. É uma criação que ela vem do zero ao infinito, ela é totalmente expansiva. É diferente de Yetzirah. Yetzirah em hebraico significa produzir. Quando você vai produzir algo, você pega uma quantidade de madeira e você, para impor forma em função, você diminui a quantidade de matéria. Ou seja, a criação, a produção do ser humano, ela é decrescente, ela é redutiva. A criação divina, ela é expansiva, e daí vem o nome Bará e também o conceito de inflação. Dentro dessa criação, a princípio Deus criou os céus e a terra, o nome descrito que é utilizado em todo o processo criativo divino é Elokim. Elokim é esse sistema de ação e reação. E Elokim são essas forças que regem tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Significa, dentro do mundo físico, Elokim ele tem a gemátria de 86. O Aleph tem o valor numérico de 1, o Lamed de 30, o Rei de 5, o Yud de 10 e o Mem Sofit de 40. Um total de 86. Esse número 86 ele pode ser revertido e formar uma outra palavra que se chama Ateva. Ateva é a natureza. Rei tem um valor numérico de 5. Tet, 9. Bet, 2. E Ain, no final, 70.
Ou seja, Elohim, ele se transforma em 86, que se transforma na natureza. Então, assim como o nome Elohim são as forças e um sistema de ação e reação, dentro da natureza você tem essas forças, ou seja, esse sistema de ação e reação que nós definimos como as leis naturais físico-químico-biológicas, que são, por definição, axiomáticas. Ou seja, a gravidade ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por que ela é 9,8? Porque essa é a medida. Não existe explicação lógica, simplesmente uma questão descritiva de um fenômeno. A mesma coisa com todas as leis físicas, todas as leis químicas, todas as leis biológicas. Uma bactéria ela se divide de determinada maneira porque essa é a maneira com que ela se divide. Depois que eu aceito o fato axiomático que a coisa se manifesta dessa maneira, então existe agora o progresso científico. Então eu posso descobrir uma medicina que vai interferir no processo de divisão da bactéria, e justamente isso é que todos os antibióticos e os antivirais fazem. Eles interferem em um dos processos de multiplicação e dessa forma eles eliminam a doença. Então, esse nome Elohim é o nome que rege toda a criação. Dentro do mundo físico, ele se manifesta como as leis da natureza. Dentro do mundo espiritual, ele também tem um sistema de reação e reação que a gente define como a questão de mitzvot, mandamentos, ou transgressões, que chamam de pecado. Eu não gosto da palavra pecado, porque a palavra pecado ela tem uma conotação muito negativa. A palavra het, em hebraico, que é traduzido como pecado, é um desvio, ou haverá. Haverá também é que você passou do limite. Então, a coisa natural é simplesmente assim. Você se desviou, então você faz um retorno. A palavra teshuvah, que é arrependimento, é simplesmente um retorno para o caminho ou para o projeto definido por Akadosh Baruch Hu. Porque a palavra Bereshit, ela também forma uma outra palavra que é Bishvil Reshit, por um propósito, por um princípio. Esse princípio é justamente o que a gente define como Torá e o povo judeu. As duas coisas vão juntas. Significa que Deus criou o homem com um propósito em mente. Todo o mundo que ele criou, toda essa infraestrutura, foi para simplesmente o homem existir e, através do seu livre-arbítrio, decidir se ele vai cumprir com um propósito divino ou com uma agenda própria. Basicamente, foi isso que aconteceu no primeiro dia que Deus criou Adam Arishon. Ele simplesmente observou a Adam o que é que ele ia fazer nesse dia. Então, Bereshit, temos aqui não somente a questão do tempo, mas Bishvil Reshit, que toda a existência temporal, ela é para um propósito definido por Akadosh Baruch Hu. Uma vez que a Torá, ela enuncia que o mundo foi criado por Deus com um propósito, ela vem excluir 3 outras possibilidades. Significa, é uma afirmação que eu vou ter uma dedução lógica que está vindo também excluir outras possibilidades, que seriam um mundo sem Deus com propósito, um mundo sem Deus sem propósito, um mundo com Deus sem propósito e, finalmente, o que está estabelecido na Torá é o mundo com Deus com propósito. O mundo sem Deus com propósito significa que o mundo ele foi originado através de um acidente. Não existe nenhuma interferência divina. Mas uma vez que foi originado através de um acidente, é totalmente ilógico considerar a questão que existe um propósito, porque não existe, por definição, propósito através de um acidente. Então, um mundo sem Deus, com propósito, ele é irracional. O mundo sem Deus, sem propósito, é aceitável do ponto de vista de lógica. Afinal de contas, um acidente é um acidente e um acidente não causa absolutamente nenhuma necessidade de propósito. Simplesmente vai existir dentro desse mundo um ser humano que o conceito de existência é simplesmente uma contagem regressiva para a morte. E tudo que ele faz é simplesmente uma questão de ocupação, e nós teremos que analisar as implicações de um mundo sem Deus e sem propósito. O mundo com Deus e sem propósito também é irracional, porque
uma pessoa, quando cria algo, o fato de você criar algo, ela já define que essa criação ela tem um propósito. Por exemplo, se eu vou fazer um prego com duas cabeças, obviamente que ele não tem um propósito convencional, mas o fato de você criar um prego com duas cabeças pode ser que o propósito aqui seja para colocar isso no museu de objetos inúteis. Ou então, para provar a sua questão criativa, o conceito de criação ela está intimamente ligado com o conceito de propósito. De forma que nessa entrada, nessa abertura, nessa ouverture, nesse início da descrição da Torá sobre a questão da criação, nós temos definidos aqui que o mundo foi criado por Deus em uma questão de expansividade. O conceito de tempo, espaço e energia ou matéria, substância, ela apareceu do absolutamente nada. Esse mundo que Deus criou, ele criou um mundo tanto físico quanto espiritual, ou seja, o mundo físico ele tem seu tempo, seu espaço e sua substância. Da mesma forma, o mundo espiritual vai ter o seu tempo, o seu espaço e a sua substância, que pode ser consideravelmente diferente do que a gente encontra por aqui. A letra Bet, ela delimita o quanto a lógica humana pode entender na questão do Criador, sobre o que Deus quer informar para nós, e o nome Elohim regendo essas duas criações, estabelecendo um sistema de ação e reação, e aqui entra o conceito de recompensa ou castigo, que eu também não gosto desses dois conceitos. Tá ok? Não é exatamente recompensa, eu expliquei isso na minha primeira aula sobre a questão da validade ou propósito de mitzvot. É simplesmente o que você faz em termos de mitzvot, você cria uma realidade, você desfruta dessa realidade, não é uma recompensa, é simplesmente o fruto do seu próprio trabalho. Eu muitas vezes menciono que se eu posso definir judaísmo, seria como a responsabilidade que o ser humano tem em relação a si próprio, de criar esse ser espiritual e essa realidade espiritual. De forma que, para não fazer a aula muito longa, as pessoas me falaram que 10 minutos é algo suficiente para vocês poderem conseguir ter princípio, meio e fim de uma aula e ficar acessível. Então, nós analisamos essa primeira parte de Bereshit, e o Bet, que é a segunda letra do alfabeto, significa que esse mundo também é um mundo de pluralidade, é quando entra a questão de certo e errado, bom e mal. O Aleph, que antecede a criação, seria justamente relacionado com o número 1, a unicidade, seria a unicidade divina. Ou seja, o número 1, ele não é 1, ele é constituído também de partes a partir do momento que você pode dividir. Então, o Aleph é o indivisível, é o estado de essência. E esse Aleph que antecede a criação e é a razão da criação é o que nós vamos definir na próxima aula sobre a questão do que Deus é e o que Deus não é. Tudo de bom, obrigado pelos comentários e espero que vocês possam compartilhar isso com seus amigos e familiares. Tudo de bom, Leitrado.